para você que ainda não sabe, os nossos cultos voltaram e a nossa programação tem sido terça-feira às 19h30 aqui no Salão Nobre, quarta-feira aqui no Salão Principal às 19h30, na sexta-feira às 19h30 Salão Nobre e às 22h30 aqui no Templo Principal, no sábado às 19h30 aqui no Templo Principal, e no domingo 8, 10, 18h30 e às 20 horas aqui no Templo Principal. A Igreja do Senhor Jesus, ela não pode parar. Hoje eu estava conversando com um irmão e eu pude compreender algo tão precioso, porque Paulo, em um momento da sua caminhada, ele vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação da sua vida, sim ou não, irmãos? Sabe por que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação da vida dele? Porque ele entendeu que quando ele alcançou a vida eterna em Cristo Jesus, era o suficiente, era a maior das realizações que o ser humano pode conquistar. Então ele entendeu que não haveria ou não havia nada mais grandioso do que a salvação para se conquistar. Então, quando ele conquista a salvação, ele entende que ele é um homem já realizado. Então, ele consegue estabelecer o coração dele, entendendo que em servir a Cristo, servir a Deus, vai passar por luta, vai passar por dificuldade, vai passar por problemas, mas o importante não é as lutas, as dificuldades, o importante é permitir com que Cristo esteja com ele no meio das lutas e no meio das dificuldades. Só que às vezes nós esquecemos, e quando nós olhamos para o livro de Salmos, o salmista vai dizer: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Quando você vai fazer um estudo básico, você vai ver que a corça, quando ela está em perigo, quando ela se torna uma presa fácil, uma das fragilidades dela é soltar ou exalar um odor, a fim de que o predador possa sentir ou rastreá-la. E uma das formas dela poder inibir esse odor, uma das formas dela poder parar de exalar ou soltar esse odor, é correr pelas águas, para que as águas venham lavá-la e aquele cheiro não venha fazer com que ela se torne uma presa fácil. O salmista está dizendo: olha, assim como a corça entende que o socorro dele em alguns momentos é correr para a água, para não poder exalar o odor, para não se tornar uma presa fácil, assim é a minha alma. Quando eu estou passando por dificuldade, quando eu estou passando por problema, quando eu estou vivendo um tempo de instabilidade, o meu melhor socorro, o meu melhor lugar é na casa do Senhor, é buscar a tua face, porque todo aquele que busca encontra. Nós não podemos desanimar, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos desistir, não podemos deixar com que a dúvida, a incredulidade domine o nosso coração, a nossa fé. Pelo contrário, nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que nesse exato momento nós precisamos correr e prosseguir em conhecer a Cristo, e entender que as promessas dele são infalíveis. Eu não sei como você tem vivido, querido. Não sei se você está desempregado. Não sei se o medo tem dominado o teu coração, porque o momento é propício. Mas eu quero te encorajar nessa noite. A Bíblia diz que Deus, ele não é homem para que minta, meu irmão, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria. E Deus não te chamou para você ser um perdedor. Deus não te chamou, querido, para você viver de cabeça baixa. Deus não te chamou para você viver com medo. Deus te chamou para você triunfar sobre as águas, para você entender que ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está contigo. E se Ele está contigo, é o suficiente, meu irmão. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu
ministrei na quarta passada e nós tivemos algum problema técnico aqui e não conseguimos transmitir pelo YouTube, e foi um número de pessoas mais restrita pelo Instagram, mas eu quero compartilhar porque é algo que Deus tem ministrado no meu coração, que se encontra no livro de Salmos, de número 40, um Salmos ou uma oração de Davi, aonde eu e você iremos aprender algo precioso nessa noite. Salmos de número 40 e verso de número 1. A Bíblia vai dizer assim para mim e para você: esperei confiantemente pelo Senhor. Nesse tempo de pandemia, há mais de um ano que nós estamos enfrentando tudo isso. Em quem você tem esperado? Você está esperando somente na medicina, na vacina, nos governantes? Você tem esperado em quem, querido? A tua esperança está onde? No que está a sua esperança? O salmista está dizendo: olha, eu esperei com paciência ou confiantemente pelo Senhor, e para mim Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Querido, é uma coisa tão interessante, e é algo que nós precisamos aprender nessa noite, que para todas as coisas há um tempo certo. Deus sabe quando e como as coisas devem acontecer. Muitas vezes ficamos ansiosos porque não sabemos esperar e queremos tudo no nosso tempo e não no tempo de Deus. O nosso tempo se baseia em horas, minutos, segundo, milésimo. O tempo de Deus não, meu irmão. O tempo de Deus se baseia na sua vontade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra vai nos ensinar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, nós conseguimos compreender algo precioso nessa noite, que se as coisas não voltaram como era antes, é porque ainda não é o tempo de Deus, porque Ele continua no controle. Agora, o que nós não entendemos é porque Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 1 ao 8, ele vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Tem um tempo marcado para que essa pandemia caia por terra. Só que, do dia que ela começou até o término, tem um processo. E às vezes nós não entendemos o processo. E o processo não é um castigo de Deus. Nunca foi e nunca será um castigo de Deus para a humanidade. O processo faz parte de um crescimento, de uma maturidade que Deus tem dado para o cristão. Mas às vezes nós não compreendemos. Por quê? Porque nós estamos tão ansiosos, correndo atrás de coisas materiais, que esquecemos de correr atrás daquilo que é eterno para nós. A Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de quantidades de bens materiais, não é por falta se ele tem um automóvel ou não, é por falta do conhecimento. E quando Paulo entendeu, quando Paulo teve o entendimento, o conhecimento de que a salvação era a maior riqueza, ou o maior bem que ele poderia alcançar, ele conseguiu preparar o coração dele para enfrentar dias bons e dias maus. Quando eu e você não entendemos essa realidade, o nosso coração sempre vai estar oscilante, porque quando não conseguimos alcançar o nosso objetivo, a tendência é que nós venhamos nos abater. Mas o salmista está dizendo que nesse momento eu preciso saber esperar. O salmista está dizendo que nem todo momento da sua vida foi de vitória na hora que ele queria. Houve momentos de perseguição, momentos de fome, momentos de guerra, momentos de desconforto, que ele precisou esperar. Ele não deixou de clamar, ele não deixou de buscar, ele não deixou de ser fiel, mas ele precisou viver o processo.
E às vezes nós não queremos viver o processo, porque acreditamos que o processo é para a morte, é um castigo de Deus. E o processo não é um castigo de Deus. O Salomão vai dizer, há um tempo determinado, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Não é a pandemia que vai impedir, não é a pandemia que vai interferir, porque a última palavra vem de Deus. Deus escolheu, Deus sabe a hora. E ele continua dizendo, há um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Quem já trabalhou com plantio aqui, entende muito bem isso. Que você planta uma semente hoje, para que ela possa germinar e dar fruto, tem um tempo, tem um processo. E qual é o processo? Você tem que cultivar a terra, você tem que adubar a terra, você tem que regar a terra, e assim sucessivamente. O cristão não está entendendo esse processo, aonde ele precisa orar mais, aonde ele precisa jejuar mais, aonde ele precisa ler mais a Bíblia, aonde ele precisa parar de ficar olhando a vida alheia dos outros e se preocupar mais com a sua vida, aonde ele precisa deixar de lado o sistema do mundo e focar mais no reino de Deus. Nós precisamos entender isso, e quando nós esperamos no Senhor, nós nos permitimos ser renovados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Isaías, o profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo de número 40, verso de número 31, ele vai dizer assim, mas os que esperam no Senhor. Quem tem esperado no Senhor aqui nessa noite? Quem nesse tempo de pandemia tem esperado em Deus aqui nessa noite, querido? A Bíblia está dizendo, o profeta está dizendo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha o que mais ele continua dizendo, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque a esperança dele está no Senhor, e ele sabe que no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, mas ele compreende que Deus, na sua infinita riqueza, supre cada uma das suas necessidades. Então, eu preciso escolher esperar no Senhor, porque quando eu espero no Senhor, quando eu entendo esse processo, eu permito que eu venha a ser renovado, porque a Bíblia vai dizer, Salmos de número 27, verso de número 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. O direcionamento para mim e para você nessa noite, a nossa esperança, o nosso socorro tem que estar em Deus. E se o meu socorro está em Deus, eu entendo as oportunidades que Ele tem me dado, e por isso eu não vou desperdiçá-la. Por isso que o salmista disse, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, porque é mais uma oportunidade de eu buscar a face do Senhor, é mais uma oportunidade do céu se abrir sobre a minha vida, é mais uma oportunidade da glória do Senhor se manifestar sobre a minha casa. Ao invés de ficar deitado no sofá, assistindo televisão, ao invés de ficar ali ouvindo os noticiários, que só promovem notícias ruins, eu vou buscar no Senhor, porque a Bíblia diz que eu tenho que trazer na memória aquilo que me dá esperança. E é a glória de Deus, é a vitória de Deus, as promessas de Deus que acende essa esperança no nosso coração. Você compreende isso, querido? Porque você precisa esperar em Deus. A Bíblia diz que, se hoje, Deuteronômio capítulo 28, ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, e tivermos o cuidado de guardar tudo aquilo que Ele tem nos falado, comeremos o melhor dessa terra. Não sabemos se vamos comer amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, mas certo é que comeremos. Por quê? Porque mais uma vez eu quero trazer no teu coração, na tua memória, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, querido. Deus está falando ao teu coração, escolha esperar na pessoa certa nessa noite.
Porque quando eu espero no Senhor, a minha fé é fortalecida, a minha fé é renovada, a minha fé, ela vem crescendo a cada dia mais, porque Romanos capítulo de número 5 e verso de número 3 ao 5, se você puder abrir, acompanhe comigo, nós precisamos ser crentes bereanos. Os crentes bereanos, tudo que era pregado, eles olhavam e falavam assim, espera aí, eu vou conferir na Bíblia. Porque se tiver na Bíblia, eu vou aplicar na minha vida, e eu tenho certeza que eu aplicando na minha vida, vai se tornar uma realidade, porque não está vindo do homem, mas está vindo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, Romanos capítulo 5, verso de número 3 ao 5, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações. Ele está dizendo, você tá se alegrando com tudo isso que nós estamos vivendo? Por mais que existam pessoas que estão chorando, por mais que existam famílias que estão enlutadas, por mais que existem pessoas ou vidas que estão morrendo precocemente, mas nós que estamos em Cristo Jesus, a nossa fé está em Cristo Jesus, nós entendemos que para nós a morte é lucro. Nós não nos alegramos com a dor do próximo, pelo contrário, nós choramos junto com eles, mas entendemos que a morte é um passo para a eternidade. Então, quando eu entendo que um irmão amado no Senhor, ele partiu para a glória, vai fazer falta, dói no meu coração, dói, mas eu entendo que ele está no melhor lugar, e que Deus cumpriu sobre a vida dele a tão boa, perfeita e agradável vontade. E Paulo está falando, olha, você se alegra com tudo isso que você está passando, porque tem um propósito, tem um objetivo, essa pandemia. Você já parou para pensar nisso? Mas quantas vidas estão morrendo, pastor? Mas Deus quer trabalhar, Deus quer falar algo conosco. E ele está dizendo, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Você tem perseverado em buscar o Senhor em meio à pandemia? Ou você tem retrocedido? Ou você tem abaixado a cabeça? Ou você tem jogado tudo para o ar? Ou você tem olhado e tem dito da seguinte forma, não há mais solução. Porque o escritor está dizendo, a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, porque quando você persevera, você tem experiência com Deus, você tem relacionamento com Deus, e ele vai continuar dizendo, e a experiência é esperança, e a esperança não desaponta. Ele está dizendo, olha, se você viver segundo a palavra de Deus, você pode ter certeza que você é o ser humano mais feliz sobre a face dessa terra. Porque é possível ser feliz no meio do deserto, é possível ser feliz no meio da tribulação, é possível você ter o sono do justo em meio às dificuldades, porque você sabe que quem cuida de você é Deus. E ele vai continuar dizendo, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque quando nós passamos ou enfrentamos todo esse processo, o Espírito Santo, ele vem com refrigério, ele vem com bálsamo, ele alegra o nosso coração, ele incendeia a chama da esperança e faz com que nós venhamos superar dia após dia, acreditando em dias melhores. Quando nós olhamos para a palavra, Colossenses capítulo 1 e verso de número 11, ele está dizendo, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Olha só o que ele está dizendo para mim e para você. Sendo fortalecido, quando eu espero no Senhor, eu estou sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com sua força e glória, para que eu e você venhamos ter toda a perseverança e paciência, sabendo viver o processo, um dia após o outro, entendendo que a vontade de Deus é quem prevalece, entendendo que é o tempo de Deus que prevalece, não é o meu, mas é o de Deus, porque quando eu espero no Senhor, Ele me faz colher frutos de bênçãos. Quando eu olho para a palavra, Tiago, capítulo de número 5, verso de número 7 ao 8, diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Quantas pessoas nós não estamos vendo com ansiedade, falta de paciência, pessoas dentro da igreja que estão querendo tirar a sua própria vida, pessoas dentro da igreja que estão pondo um fim, um cabo no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família,
pessoas que já não estão tendo mais a capacidade de suportar, porque não entenderam o processo. E Tiago está dizendo: olha, irmão, você não pode agir dessa forma, você precisa se concentrar, você precisa buscar a face do Senhor e entender que você precisa ser paciente até a vinda do Senhor, porque eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Aquele que semeia a semente, ele tem que esperar pacientemente, ele tem que cuidar, ele tem que viver o processo para que ele possa colher o fruto daquela semeadura. Assim é comigo e com você. Tem mais de um ano que nós estamos aí colhendo, orando, buscando, clamando, pedindo, ouvindo a palavra de restauração, ouvindo a palavra de cura. Só que às vezes nós não queremos viver o processo, queremos viver o imediatalismo, o fast food. Colocou no micro-ondas, 1 minuto, está tudo pronto. Eu clamo aqui, eu devolvo o meu dízimo aqui, eu dou minha oferta ali, eu jejuo aqui, eu leio um capítulo aqui. E Deus tem que fazer, porque é no meu tempo, é na minha hora. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é no tempo de Deus. Eu preciso saber esperar. O salmista está dizendo isso para mim e para você: olha, nem tudo na minha vida foi de prontidão, foi de imediato, nem tudo na minha vida foi da noite para o dia, nem tudo na minha vida foi como Jesus transformar a água para o vinho. Não, houve um processo, houve um tempo. Então nós precisamos entender e compreender isso, porque ele vai continuar dizendo: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. O maior milagre, a maior bênção, a maior vitória, a maior conquista que você pode ter, meu irmão, é ter a sua vida e a da sua família garantida no reino de Deus. Carro, casa, é legal, nos traz uma alegria, um certo gozo, traz, mas tudo isso é passageiro. Eu tenho que lidar com isso como uma segunda opção, porque a primeira é o reino de Deus, é a minha salvação. E eu preciso entender que a salvação ela é conquistada por esforço, porque a Bíblia nos ensina que aquele que está de pé, cuide para que não caia. O inimigo tem semeado no coração de tantas pessoas: olha, o Deus que você serve não é vivo, porque se ele fosse vivo, essa pandemia já tinha cessado há muito tempo, porque afinal, ele é o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara. Lucas apresentou ele como médico dos médicos. Se ele fosse de verdade, tudo isso não estava acontecendo da forma que está acontecendo, porque Deus não é Deus. E quantas pessoas não têm acreditado nessa concepção? Mas eu e você não, meu irmão. Nós não podemos dar ouvido à voz do inimigo. Nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, porque quando eu espero no Senhor, eu permito que um milagre seja gerado. A Bíblia vai dizer para mim e para você, Tiago, capítulo 5, verso de número 11: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi dito a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Os estudiosos dizem que Jó teve que esperar no mínimo 40 anos para que ele pudesse ter a sua vida restituída. A Bíblia nos aponta que Abraão teve que esperar 25 anos para alcançar a promessa de Deus. A Bíblia nos ensina que Davi, mesmo sendo consagrado na casa do teu pai como rei, ele só foi assumir o reinado depois de 15 anos. A Bíblia nos aponta que Caleb, aquele que andou com Josué, quando ele recebe uma promessa de Deus, ele tinha 40 anos. Mas a promessa se torna realidade na vida dele depois de 45 anos. E ele diz muito bem claro que tal era a força dele quando ele recebeu a promessa, era quando ela estava se cumprindo. Mas tem muita gente desfalecendo no meio do processo.
Quantos homens e mulheres de Deus nós temos visto no meio da pandemia, liberando palavras proféticas, entra, parece num ouvido e sai pelo outro, porque parece que agora a gente pega, a gente vibra, a gente dá glória a Deus, a gente levanta as mãos nos céus, exalta o Senhor, mas amanhã quando somos confrontados com a realidade, parece que tudo aquilo que ouvimos no dia anterior, foi por água abaixo, caiu no ralo, já não faz mais parte, realidade da nossa vida. Não podemos agir dessa forma, porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele restaurou, Ele restituiu a vida de Jó, Ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, Ele cumpriu a promessa na vida de Davi, Ele cumpriu a promessa na vida de Caleb, Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Você ainda vai contemplar a glória de Deus, a tua família vai contemplar a glória de Deus, não é para a tua morte, mas é para a glória dEle. Coloca isso no teu coração nessa noite. Salmos de número 37, versículo de número 34. Porque quando eu espero no Senhor, eu permito que um milagre seja gerado. Ele diz: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdades a terra, e tu verás quando os ímpios forem desraigados. Espera no Senhor, porque Ele vai te exaltar. Espera no Senhor, porque se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, porque Ele é Deus na tua vida. Mas e se eu pegar a Covid, pastor? Será que eu vou sobreviver ou não? Meu irmão, cabe a Deus saber se você vai ou não sobreviver. Se você não sobreviver, a glória te espera, a eternidade te espera. Nós não podemos ter medo da morte. Nós temos que entender que ela é um passo para a eternidade. Ah, mas aí o senhor está sendo muito radical. Não, querido. Eu preciso parar para entender mais a palavra de Deus. É porque a dor não bateu na porta da sua casa. Sim, irmãos. Eu tenho um casal de amigos aqui da nossa igreja, que são da minha sala, que eu aprendi a amá-los como alguém da minha família. Aqui em Betim é eu, minha esposa e minha filha. Nós não temos parentes de primeiro grau. Temos vocês, que são nossos irmãos em Cristo Jesus, e que se eu precisar de alguma coisa, eu recorro a vocês. Mas essa família, que é muito próxima a mim, tem 15 dias que a mãe dela está entubada. E nós temos acompanhado, nós temos chorado junto com eles, porque nós aprendemos a amar ela como uma mãe nossa, porque nos acolheu. Quando nós não tínhamos nada para comer, eles ofereceram coisas para nós comerem. Quando faltava alguma coisa dentro da nossa casa, tínhamos eles para nos socorrerem. Eu sei, não é parente de primeiro grau, mas eu aprendi a amar, e eu sei a dor. A gente fica ansioso, qual que vai ser a notícia que nós vamos receber amanhã? Qual que vai ser a notícia que nós vamos receber daqui a pouco? Será que vai sobreviver mais um dia? Será que vai voltar à vida ou não vai? É doloroso, mas nós precisamos saber esperar no Senhor, porque quando nós esperamos no Senhor, nós permitimos que o milagre seja gerado. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é piedoso, porque é Ele quem nos exalta. A Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 30, verso de número 18, para a gente terminar, vai dizer isso, olha: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que por Ele esperam. Porque Ele se levanta para agir ao nosso favor, para guerrear as nossas guerras, porque Ele é quem nos dá a vitória. O próprio profeta Isaías disse que os ouvidos dele não estão tampados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas às vezes o que nos separa de Deus é o nosso pecado, a nossa incredulidade, a nossa falta de relacionamento. É isso que faz com que venhamos nos distanciar de Deus. Deus nunca se distanciou de nós, mas nós nos distanciamos dEle.
quando deixamos de nos relacionar, quando deixamos de buscar a face, quando deixamos de ler a sua palavra, quando deixamos de jejuar, quando deixamos de esperar nele. Mas quando escolhemos esperar, a Bíblia diz que ele também esperará para ter misericórdia de nós, porque ele acredita que somos capazes, porque ele acredita que vamos continuar, porque ele acredita que vamos honrá-lo, porque ele acredita que não vamos desistir dele, porque ele acredita que nós iremos prevalecer e perseverar, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite, meu irmão? Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu espero que você tenha entendido esta palavra e escolha a partir de hoje esperar em Deus. O salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você que estamos aqui nessa noite, confiamos em Deus. A nossa resposta não vai vir da força do nosso braço, a nossa resposta não vai vir do nível de intelectualidade, a nossa resposta não vai vir da nossa condição financeira, do nosso status. Não, a nossa resposta vai vir do alto, vai vir de Deus. E mais uma vez eu quero aqui trazer na tua memória, eu não sei como você entrou aqui, mas Deus sabe, e você tem uma ótima oportunidade nesse momento, para poder buscar a face dEle. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos, e aí no teu lugar, esquece de quem está do seu lado, na sua frente ou atrás de você, e comece agora a falar com o Senhor. Enquanto Samuel canta uma canção, querido, você vai buscar a face do Todo-Poderoso, porque Ele se faz presente aqui nessa noite, meu irmão. Ele quer te ouvir, Ele diz assim para mim, para você: filho, o que queres que eu te faça? Oh, calabás, suri calamandarabás.